Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar continuidade à nossa disciplina virtual do curso de Modelagem, Análise e Simulação. E novamente vamos tomar como base, né, as aulas passadas. Então nós começamos a montar esse sistema, se não me engano foi na aula entre a 7, a 8 e a 9, né? Nós montamos todo o sistema de preparação, né, nesse caso, a produção de sacos de ração para animais. Montamos também, né, toda a parte visual, né, todos os elementos visuais para a gente visualizar de fato aí, o que acontece em cada processo. E na aula passada, né, na aula de segunda-feira, foi apresentado para vocês, né, formas para poder analisar os dados de saída, né, os dados de saídas, no caso de variáveis de saídas. Nós conseguimos gerar um arquivo, né, .txt, para poder analisar esses dados, né, sem ter que usar aquele relatório que de fato não possui todos os dados de todas as aplicações. Então, nós vimos na aula passada que os relatórios que são gerados ao final do programa, eles não nos geram todas as informações do processo, apenas as médias, né? Alguns desvios, porém os valores totais eles não são gerados. Como a gente pode fazer isso? Por meio, né, do bloco aqui de estatística. E reparem que é o seguinte, nós geramos na aula passada duas estatísticas, né? Uma para que ela vai nos fornecer a quantidade produzida em cada replicação de saco de ração, e a outra é o tempo de espera na fila do processo de mistura. Na aula passada nós fizemos, né, colocamos a saída desses dados, né, em um documento .txt. O documento .txt estava assim, né, na aula passada, tanto aqui quanto aqui. Em TXT a gente consegue visualizar, né, de forma direta num documento de texto. Porém, né, para a gente usar a ferramenta de analisador de saídas do Arena, a gente tem que colocar .dat. .data, né, na verdade é uma extensão de dados, né, é uma extensão de arquivos aí de dados. Colocando aqui agora .dat, né, .data, na verdade é .dat, mas vem do data, né, que é de dados em inglês. E agora, simulando esse processo novamente, reparem que ele demora um pouquinho, são 100 replicações, né? Estamos simulando esse processo de produção de rações para animais 100 vezes. Estamos na 20ª, eu vou pausar o vídeo em alguns instantes para poder finalizar. Pois bem, finalizamos aqui agora então, né, a nossa simulação. Foram replicadas 100, né, simulações, 100 atividades. E agora vamos ver os resultados do relatório. Na verdade, vamos evitar o relatório, vamos colocar aqui não. Né? Eu vou cancelar a simulação aqui e vou visualizar, né, lá na nossa pasta os arquivos que foram gerados. Saída.dat e saída2.dat. Para isso, eu estou aqui na nossa pasta, né, da nossa aula número 8, que eu estou usando esse arquivo aqui da aula número 8 até hoje, para a gente poder aplicar esses conhecimentos, né? E olha só aqui, nós temos dois arquivos, saída.dat, arquivo dat, reparem que aqui a extensão do arquivo tem que estar em dat, né? E aqui saída2.dat. A gente não consegue visualizar, né, essas informações, porque o documento, nosso leitor de texto, né, ele não consegue, nesse caso, interpretar todas as informações da extensão .dat. Porém, em vez de analisar no texto, nós vamos usar uma nova ferramenta, né? Essa ferramenta, assim que vocês instalam o Arena, ela também é instalada. Eu vou procurar aqui a minha para ajudar vocês também a achar. Vamos, por favor, em iniciar. Lá na pasta Rockwell, que é a fabricante do software, né? Rockwell Software. Aqui nós temos várias ferramentas, né? Input Analyzer, nós já usamos, né, o analisador de entradas. E temos também o Output Analyzer, que é essa ferramenta aqui. Deixa eu gravar um pouco mais para cima. Perfeito. Então, essa ferramenta ela nos permite verificar, né, os dados de saída, que são gerados pelo próprio Arena, e poder aplicar algumas análises estatísticas, né, gráficas, enfim. É muito interessante para vocês inferirem algumas atitudes, algumas ações dos dados com base, né, nessas ferramentas gráficas e estatísticas também. Pressionando aqui inicialmente em arquivo novo, nós vamos inicializar, né, um novo arquivo de saída.
E para adicionar os dados que foram gerados, né, pelo próprio Arena, que nós salvamos em .dat, basta vir em adicionar. Ele já está na nossa pasta da aula número 8, né? Se vocês forem criar no computador de vocês, nesse caso, se atentem aos locais que estão salvando os arquivos, tá bem? Eu vou clicar agora em saída e abrir. Reparem que aqui ele deu o diretório do meu arquivo, né? Então, esse meu arquivo ele está na pasta Users, Gabri, Desktop, aula 8, e o arquivo chama saída.dat. Ele é um arquivo que tem 100 dados, né? Foram 100 replicações. O arquivo de saída, nesse caso, né, referente à produção de saco de ração. Pressionando agora em adicionar novamente, vamos agora na saída número 2. Então agora adicionamos quem? Adicionamos um novo arquivo, saída número 2.dat, né? São 100 replicações, é um arquivo de saída, output. Esse aqui é o tempo médio do processo de mistura. Pois bem, então adicionamos dois tipos de dados de saída, né? O que nós podemos fazer com esses dados? Bom, reparem que aqui nós temos inicialmente várias ferramentas, vários botões, né? Eu vou mostrar para vocês cada um deles. Primeiro aqui, grafo de barras, apertando nele, reparem que a gente consegue adicionar qualquer um dos dois arquivos, né? Eu vou escolher inicialmente o saída. Então vai ser o primeiro arquivo de saída. Essa parte que é a parte mais importante. Nós podemos fazer o seguinte, podemos criar o gráfico de uma replicação. Nesse caso, se a gente escolher 1, vai ser a primeira replicação. Se a gente colocar aqui 2, vai ser a segunda. 3 vai ser a terceira. Vou deixar como 1 aqui, né? Vou colocar o título como o seguinte. Nesse caso, são arquivos da produção de saco de rações, né? Então, o título vai ser produção. Nesse caso, nós temos o eixo do tempo como, no caso, o nome tempo mesmo. E legenda do eixo, nesse caso, vai ser o eixo Y. Nesse caso, vai ser produção de saco de ração. Apenas mudando agora a legenda do nosso gráfico. E se eu apertar em OK, ele gerou apenas o gráfico, né, de uma replicação, que foi a primeira replicação. Repare que está em azul aqui, né, essa parte em azul, referente apenas à primeira replicação. É possível também, deixa eu voltar aqui agora, em vez de colocar a primeira replicação, a gente pode colocar a segunda, nesse caso eu acho que ele vai adicionar a segunda replicação, exatamente, né, ele começa no eixo X aqui na segunda replicação, e olha só, ele apresenta um gráfico com apenas uma replicação, o que não é tão interessante. Agora, vindo novamente, apertando em All, não façam isso. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, mas não façam isso em casa. Ainda mais quem tem notebook aí, que são notebooks mais antigos, né? Por quê? Colocando em All, olha o que vai acontecer. Isso não é um bug. Vou esperar finalizar. Travou o programa. O que foi feito? O programa, no caso, gerou as replicações, no caso, individuais em 100 janelas diferentes. O que é uma loucura, né? Então agora eu vou fechar todas essas daqui e vocês, como punição, vão ver todos os fechamentos, porque eu tenho que ensinar dessa forma, evitando que vocês façam o mesmo erro que eu fiz. Inclusive... tá, agora deu. Vamos lá, fechando. Vou colocar uma música enquanto isso, é possível? Vou colocar uma música enquanto isso, só um minutinho. Ufa! Acabamos, né? E agora, qual é o jeito correto então? Então, o jeito mais usual, né, de visualizar esses dados em qualquer tipo de gráfico. Novamente apertando aqui no gráfico de barras, em vez de colocar uma replicação individual ou então todas as replicações, apertando em Lumped, nesse caso ele vai juntar todas as replicações e demonstrar em apenas um único gráfico. Então reparem que agora nós temos aqui
os gráficos, né? Na verdade, o gráfico de todas as replicações. Ou seja, na primeira replicação foram produzidas aqui 58 sacos de ração. Na segunda, 59, se não me engano, é 59. Na verdade, a primeira replicação, 59. Na segunda, reparem também, 59. Na terceira replicação, foram produzidos, foi 67, né? 67 sacos de ração e assim por diante, né? As 100 replicações, elas são ilustradas de forma visual, né, por meio de um gráfico. Então, olha que bacana. O relatório do Arena, ele não permite que a gente faça essa análise gráfica, né? Essa análise, no caso, seria interessante para mostrar para uma equipe de engenheiros, né, uma equipe, no caso, que gerencia, né, o sistema específico, no caso, que estão trabalhando. Então, em vez de gerar um relatório e mostrar apenas o relatório, vocês podem mostrar também gráficos, né, para enriquecer ainda mais a análise da saída. Esse foi o primeiro gráfico, vamos para o segundo agora, que é um histograma, né? Novamente, vamos escolher o tipo de dados, o tipo do arquivo, no caso. Estamos usando o arquivo de saída da produção de saco de ração. Replicações, novamente, se eu colocar uma aqui, ele aparece somente... Opa! Aqui... Deixa eu ver, não, está dando erro. A gente tem que colocar de fato o lambda aqui então, né? Para ele conseguir fazer o histograma com a frequência, né? E dividindo isso aí, todos os dados, né? Naquela parte onde ele divide certinho os dados em relação à frequência. E olha que interessante. Então, colocando lambda lá, ele juntou as 100 replicações e as dividiu com base nas frequências, né? Então, nesse caso, seria interessante para a gente verificar quais dados, por exemplo, mais apareceram dentro dessa nossa saída. Ou seja, em relação a 100 replicações, quais foram as que mais apareceram nesse intervalo, né? Reparem que aqui, entre 65, nós temos aqui 65, 66, 7, 8, 9, 70, tá? Então, de fato, a que mais apareceu foi entre 65 e 66, né? Então, entre 65 e 66, nós tivemos a maior frequência de produção de ração para os animais. Então, de todas as replicações, a maior frequência ocorreu nesse intervalo específico. Também teve a ocorrência grande entre, que no caso, ser 67 e 68, deixa eu ver, 65, 66, 67 e 68, isso mesmo, e assim por diante. Pois bem, reparem que então nós podemos usar o gráfico normal, né, o gráfico de barras, também usar o histograma para verificar as frequências, né, que os dados mais ocorreram. Temos aqui a parte de média móvel, né, a gente consegue verificar as médias móveis dos dados, quantas médias foram se movendo segundo as replicações. Então, essa média móvel, ela, no caso, ela vai alterando a cada replicação, no caso, né, com base nos dados que foram gerados. Até chegar numa média final, que foi a média final que tem um valor, se não me engano, a média, essa aqui, olha. A média final, ela ocorreu aqui embaixo, né. A gente consegue visualizar o quanto as médias foram se movendo ao longo das replicações. A primeira média ocorreu aqui, a segunda ocorreu aqui, a terceira foi lá para cima, depois veio aqui para cima novamente, depois teve uma queda, uma subida e assim por diante. Essa média ela foi ocorrendo e foi se modificando ao longo das replicações. Dá para verificar um detalhe importante. Quanto menos variável é o nosso sistema, mais constante é a variação, na verdade, mais constante, mas tem um menor valor, vai ser a variação desses nossos pontinhos aqui. Vou repetir. Quanto menor variável é o nosso sistema, né, as saídas no caso do nosso sistema, menor vai ser também a variação desses pontinhos das médias aqui. Tá bem? Porque o nosso sistema ele vai manter, de fato, uma constante ao longo do tempo, ao longo das aplicações, né? Fechando novamente, nós temos aqui agora, é possível também adicionar gráficos de vários arquivos diferentes. Então vamos adicionar primeiro a saída número 1, né? Replicações lumped, para pegar todas as replicações. Ok. Vou adicionar agora a saída número 2. Saída número 2. Novamente aqui agora lumped, né? Para a gente poder agrupar todas as replicações desse arquivo de dados número 2. Ok. Título do gráfico,
talvez colocar aqui a comparação dos gráficos. Legenda do eixo, não vai ser, na verdade não é tempo, né? São replicações, e em cima o eixo Y são valores, né? Valores que são alterados. Dando OK, olha que bacana. Estamos aqui com o nosso primeiro gráfico em vermelho, que é o gráfico que mostra a produção de sacos de ração ao longo das 100 replicações. Né? Então a gente consegue ver em cada replicação, por exemplo, qual foi o valor, né, produzido, nesse caso por meio do modelo de simulação. Isso no gráfico em vermelho. A gente consegue ter a legenda aqui, logo abaixo. Aqui na parte direita em verde, nós temos o tempo médio, né, que o processo de mistura, que os sacos de rações eles ficaram aguardando no processo de mistura, que é aquele nosso dado, saída número 2. Estão lembrados? Então, nós conseguimos adicionar vários dados para plotar vários gráficos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então, é possível, por exemplo, dividir nessas aplicações para depois a gente avaliar de forma separada. Ou seja, é infinito. A gente tem uma gama de possibilidades ao conseguir plotar vários gráficos, né, em uma mesma figura. Então, é mais uma aplicação interessante desse nosso Output Analyzer. Pois bem, agrupar, truncar. Vamos colocar lâmpada aqui também. Esse aqui eu não utilizei até então. Deixa eu ver se ele veio aqui embaixo. Não. Não, depois eu verifico qual que é a utilidade desse agrupar e truncar. Mas, de fato, nessa aula de hoje, o mais importante é verificar o nosso intervalo de confiança. Isso é muito importante para a gente analisar os dados de saída. Eu vou pressionar aqui agora. Eu vou adicionar aqui o arquivo da saída número 1. Né? Vou adicionar a lâmpada para a gente poder usar todas as aplicações. E repare o seguinte. O intervalo de confiança ele nos fornece a informação seguinte. Quanto os nossos dados eles são confiáveis, né? Dentro de uma constante específica. Nesse caso é muito utilizado o intervalo de confiança de 0,95. Nesse caso ele infere o seguinte. Os dados eles estarão dentro desse intervalo de confiança, né? Com com 95% de certeza. Então esse nível de confiança do intervalo ele nos fornece essa informação. Quanto maior é o nível de confiança, maior vai ser preciso o nosso sistema que nós estamos tratando, né? Então vou deixar 0,95. Então os nossos dados, nós vamos avaliar agora qual que é a chance de que eles estejam agrupados com 95% de chance, né, de forma correta. Dando OK aqui agora, repare que nós temos uma nova janela. Nessa nova janela, nós temos aqui, é como se fosse aí, né, uma linha do tempo, né? Achei a palavra que eu queria. E essa linha do tempo, ela tem aqui primeiro o valor mínimo, né? O valor mínimo da nossa saída foi 56, o mínimo valor. No lado extremo direito, temos o valor máximo. Nós temos aqui agora 73, né, com o valor máximo de produção de ração que nós tivemos nas 100 replicações. Número da observação, 100, foram 100 replicações. Temos a média desses valores, o desvio padrão, e agora o intervalo de confiança para 95% de certeza, né? Então, olha só que interessante. O valor do intervalo de confiança foi 0,736. Entre a análise estatística, as partes teóricas, né, o que importa para a gente aqui, como engenheiros? Nós devemos ter a seguinte análise. O nosso intervalo de confiança ele tem que ser sempre menor do que 10% do valor da média. Se isso for verdadeiro, nós temos um sistema que ele vai se comportar, né, dentro do esperado, nesse caso com uma probabilidade de 95%, que foi o nível de confiança que nós usamos. Olha só, a nossa média ela tem um valor de 63,8. 10% disso é 6,38. 6,38, reparem que o nosso intervalo de confiança está abaixo desse valor. Ou seja, o intervalo de confiança, que tem um valor de 0,736, ele é menor do que 10% da média. 10% da média é 6,38.
Então, dessa forma, o nosso sistema ele consegue, né, com 95% de certeza, né, estar dentro do esperado. Essa é a ideia principal, né, ao se analisar saídas de, no caso, dados, né, que são aleatórios. Mas, professor, e se, nesse caso, o que acontece, né, se esse intervalo de confiança estiver acima dos 10% da média? Nós devemos aumentar o nosso índice, né, amostral, que nesse caso foram as nossas replicações. Repare que nós usamos 100 replicações, então nós temos 100 amostras aqui. Se por acaso o nosso intervalo de confiança estivesse acima de 10% da média, deveríamos aumentar aqui para 150, para 200, até fazer com que o valor do intervalo de confiança esteja abaixo de 10% da média. Tá bem? Isso é muito importante porque nos demonstra de fato se a gente está usando um número adequado, né, de amostras para poder analisar, né, esses dados de saída. Então sempre busquem essa metodologia ao analisar dados de saída. Pois bem, então nessa aula de hoje nós vimos nessa ferramenta de Output Analyzer. Na aula que vem vamos continuar com a nossa matéria. Estou aguardando a direção enviar os calendários da P20 para poder lançar os exercícios. Então tenham mais paciência, por favor, tá ok? Qualquer dúvida me manda no WhatsApp, tem também o chat da nossa disciplina. Pode mandar por WhatsApp, pelo chat ou também por e-mail. Não deixem para estudar no final, está acumulando bastante matéria e a prova final vai ser aquela beleza. Tá bom? Espero você semana que vem. Tenha uma boa semana. Até a próxima.